Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e esse é um vídeo especial porque hoje a gente vai falar sobre o maravilhoso O Monstro do Pântano. Fiz questão de tirar o Monstro do Pântano da box porque essa edição é maravilhosa, perfeita, impecável e eu precisava aí demonstrar a sua glória nesse vídeo. Antes de comentar aí sobre a história em quadrinhos, sobre esse primeiro volume de 3, se não me engano, da história, das aventuras, dos embates, de tudo que acontece no universo do Monstro do Pântano, vale dizer uma vez mais que eu não entendo tudo que se existe para entender sobre história em quadrinhos. Esse não é um estilo de histórias do qual eu tenho ali conhecimento aprofundado para falar, porém faço questão de trazer aqui no canal de vez em quando, porque é um estilo de história que eu gosto, que tem me surpreendido cada vez mais, principalmente em histórias como essa, como Watchmen, como V de Vingança, como outras que seguem ali um caminho um tanto quanto diferente, não necessariamente voltado ali ao universo dos super-heróis, embora o Monstro do Pântano conviva com o universo dos super-heróis, embora o Watchmen seja uma história com super-heróis. Aqui no Monstro do Pântano, para minha surpresa, e talvez de vários outros que vão descobrir essa história comigo, ou que estão descobrindo essa história, a gente inicia a história do Monstro do Pântano com a história já iniciada. Não existe aqui um momento inicial, um primeiro capítulo em que a narrativa se explica para você. Tudo começa já andando. O Monstro do Pântano já virou o Monstro do Pântano no momento em que a gente conhece o Monstro do Pântano. E algumas coisas já estão estabelecidas ainda que você, leitor, não saiba o que está acontecendo, ainda não entenda muito bem o que está acontecendo, ainda não conheça muito bem todos os detalhes que se precisa entender sobre esse universo. E isso me pegou de surpresa, e isso me fez ficar bastante confusa com a história, mas me fez gostar dela ainda mais, porque ela já se apresenta como um desafio para o leitor. Isso pois, embora eu já tivesse ali um conhecimento prévio de que antes de se transformar em Monstro do Pântano, a gente tinha ali um cientista, um pesquisador que sofreu um acidente e que então sofreu uma espécie de mutação e se transformou em um ser primordial, essencial. Existe uma terminologia específica que aparece aqui nesse volume e fugiu da minha cabeça. E embora eu soubesse que grande parte da narrativa se passe no pântano, e embora eu já tivesse ali desconfianças e tivesse realizado algumas pesquisas e soubesse que essa história vai muito além de um cientista que se transforma em um monstro, a experiência de leitura disso aqui é outra coisa. A gente começa com o desafio de tentar se localizar no que está acontecendo, porque a história já começa acontecendo. E a gente tem alguns embates e alguns personagens que não se apresentam e você vai ter que entender quem eles são, como eles agem, qual a personalidade deles, o que possivelmente eles conseguem fazer, qual a procedência e os inimigos e quem é inimigo de quem já teve embate com quem. E por que em alguns momentos aquele vilão que parece ser um vilão na verdade não é. E embora você tenha que entender tudo isso, a leitura é sensacional. Esse vai ser um vídeo só de elogios com relação à história em quadrinhos, porque que obra, meus amigos, que obra! Ainda que a gente tenha um herói um tanto quanto diversificado, que possui poderes específicos e que luta em prol de princípios e filosofias muito únicas, e ainda que a gente tenha embate e mortes
E tudo isso que normalmente a gente acompanha, que a gente conhece das histórias em quadrinhos de super-heróis, O Monstro do Pântano não é, me arrisco dizer, uma história em quadrinhos sobre super-heróis. Essa é uma história em quadrinhos que fala muito sobre muitas coisas, desde a ação humana, a ação nociva, perigosa, inconsequente, humana para com o planeta, até conexões espirituais, energéticas dos seres vivos ou dos seres em geral para com o universo, chegando a interpretações, questionamentos, reflexões acerca de como funciona a natureza e de como, ainda que a gente a enxergue em momentos como boa ou má, não existe necessariamente um fundamento de bondade ou de maldade na natureza da forma como ela se apresenta e da forma como ela se constitui. Aqui a gente encontra tanta coisa que possivelmente eu tenha passado batido por várias delas. A cada história, a cada volume, a cada parte, não sei, capítulo, é uma temática, é um assunto, é uma reflexão, é um questionamento, é uma crítica diferente. E é bacana comentar, aí já para fechar essa confusão de comentários e ideias, a forma como a história vai progredindo e a forma como as ilustrações vão mudando conforme a gente tem ali trocas, seja de ilustradores, seja de criadores, seja de qualquer coisa. Existem capítulos muito específicos aqui e é muito interessante ver a forma de ilustração mudando e a forma como cada ilustrador via o Monstro do Pântano, porque ele muda conforme o ilustrador e ele muda conforme a ilustração. Em alguns momentos o estilo dele muda para mais detalhado, para menos detalhado, para mais expressivo, para menos expressivo, e a gente encontra várias versões do mesmo personagem e ao mesmo tempo, na medida em que as estações do ano vão mudando, o próprio personagem muda, então ele muda o tempo todo. E talvez exista alguma reflexão pra gente tirar dessa mudança, claro, das mudanças das estações sim, mas também da própria mudança de quem está por trás da criação da história em quadrinhos. E por último, mas definitivamente não menos importante, para dar um gostinho aí do que a gente encontra nesse volume para vocês, eu preciso falar sobre uma estratégia de ensinar o leitor para que lado ele precisa seguir, que existe aqui nesse volume, que achei sensacional. Primeira explicação, depois eu mostro. Porque a gente lê a história em quadrinhos na vertical, no padrão retrato. Só que, lá pro final da história, os criadores decidiram que a gente ia virar. E nesse virar, como vamos fazer o leitor entender que ele precisa girar o volume, a materialidade ali, o livro? Eles viram de pouquinho em pouquinho os quadrinhos até chegar na posição horizontal, no modelo ali paisagem, e quando você viu, você virou, você fez o processo todo sem perceber. Porque a própria história te mostrou o que você precisava fazer. Espero que esteja dando para perceber direitinho aqui a forma como a história em quadrinhos vai virando para que você vire o livro e consiga realizar a leitura direitinho na direção que o livro queria que você realizasse. E este, senhoras e senhores, é o Monstro do Pântano. Se você gostou desse vídeo, conseguiu entender alguma coisa do que eu falei, achou que valeu a pena ou não, clica no gostei se você gostou, ou clica no não gostei se você não gostou.
E coloca aí nos comentários sua opinião sobre o Monstro do Pântano, se você já leu, se você não leu, se você conhece a história, se você não conhece a história. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.